Bom dia, vamos para mais um vídeo do canal Edson Gomes o Marcionita. Tema do vídeo de hoje é comparações entre o Evangelho do Senhor da Bíblia de Marcion com o Evangelho de Lucas da nossa Bíblia. Espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam no canal, comentem e curta o vídeo. Gratidão a todos. Marcion ou Lucas foi escrito primeiro? Vejamos agora se não podemos determinar com razoável certeza o que foi escrito primeiro, o Evangelho de Lucas ou o Evangelho de Marcion. A questão da prioridade, neste caso, está intimamente ligada à da brevidade. Os 3 primeiros capítulos de Lucas estavam totalmente ausentes em Marcion, exceto a cláusula de abertura do 3º capítulo, que era o início do Evangelho de Marcion, no 15º ano do reinado de Tibério César. O restante do 1º capítulo de Marcion está contido com algumas variações no 4º capítulo de Lucas. Cerca de metade desse capítulo está faltando inteiramente, em Marcion. Depois de passar por isso, os diferentes capítulos dos 2 evangelhos correspondem, o 2º de Marcion com o 5º de Lucas, o 3º de Marcion com o 6º de Lucas, e assim por diante. A lei da acreção. Asterisco. Asterisco acréscimo igual acumulação, ou seja, palavras ou sentenças adicionadas posteriormente. Lucas e Marcion comparados. Deixando de lado, por enquanto, o acúmulo indiscriminado de matéria, agregando 315 versículos, a lei do acréscimo será bem ilustrada pelos casos em que um ou mais versículos de Marcion são encontrados agrupados em vários em Lucas, ou onde uma única passagem foi aditivos. Eles são os seguintes. Comparando Marcion com Lucas. Marcion capítulo 1, verso 4. Dizendo, deixe-nos em paz, o que temos nós a ver contigo, Jesus? Lucas capítulo 4, verso 34. Dizendo, deixe-nos em paz, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Marcion 1.10. E ele veio para Nazaré, e como era seu costume, etc. Lucas 4.16. E ele veio para Nazaré, onde havia sido criado, e como era seu costume, etc. A diferença é importante. Segundo Mateus, os pais de Jesus, quando voltaram do Egito, sendo avisados por Deus em sonho, desviaram-se, iam para Belém ou Jerusalém, para as partes da Galileia, para que uma certa profecia se cumprisse. A teoria do autor de Lucas era que Nazaré era a sua residência. Portanto, fixando a ideia que Jesus fosse um homem, e não que ele fosse um tipo como um fantasma que Marcion acreditava, um ser sem residência que não tinha onde reclinar sua cabeça e que tivesse descido do céu já com uma aparência de um homem de 30 anos de idade. Marcion 8. 7, 8. Quem de vocês, sendo pai, se o filho pedir um peixe em vez de um peixe, lhe dará uma serpente? Ou em vez de um ovo, um escorpião? Se vós então, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Vamos comparar com Lucas. Lucas 11.11 a 13. 11. Se um filho pedir pão a algum de vós que é pai, ele lhe dará uma pedra? Ou se ele perguntar um peixe, ele lhe dará uma serpente por um peixe? 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe oferecerá um escorpião? 13. Se vocês então, sendo maus, sabem como dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quem criou o Evangelho de Lucas, que cremos que a fonte foi o Evangelho do Senhor de Marcion, interpolou neste trecho aproveitando para tentar fixar o Espírito Santo, que sabemos que é a terceira pessoa da Trindade, Trindade que foi um dogma inventado por Tertuliano. Que ele fala em seu 5º livro contra Marcion que ele, Paulo, foi covarde em não colocar o termo Espírito Santo em suas cartas autênticas. Veja Paulo em 1 Coríntios 8, diz que para nós temos só o Pai e seu Filho. Crestos, excluído a terceira pessoa da Trindade. Marcion 16.9. E Jesus lhe disse, hoje a salvação veio a esta casa, comparando com Lucas. Lucas 19.9. E Jesus lhe disse, hoje a salvação veio a esta casa, visto que também ele é filho de Abraão. Marcion 7.21. Naquela hora ele se alegrou no espírito e disse, agradeço-te, Senhor do céu. Comparando com Lucas. Lucas 21.10. Naquela hora Jesus se alegrou em espírito e disse, agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra.
Existe no Evangelho de Lucas nitidamente a mensagem que a patrística quer emplacar, que é a do judaísmo cristão. Vemos a menção que o homem estaria salvo pois é filho de Abrão. Vemos aqui a tentativa de fixar a mensagem do Velho Testamento e de seu Deus, o Deus do Sinai, autor das leis e da promessa feita a Abraão, que sua posteridade seria salva, ao contrário do Deus universal que ama e salva tanto os judeus como os gregos, pois ele não faz acepção a pessoas, ao contrário do Deus do Sinai que escolheu só uma tribo, ou seja, só um povo e os demais, considerou como sendo nada menos que nada. Nos outros versos, vemos outra tentativa de querer fixar na nossa mente a ideia de Platão de que só existe um demiurgo bom que criou o céu e terra, excluindo nosso Pai Celestial. Nosso Pai é Senhor do céu dos céus, o pleroma. Portanto, ele não tem nada a ver com a criação desta matéria ou deste planeta chamado Terra. É nítido a tentativa de associá-lo à criação do céu e da terra, assim comparando o Criador de Gênesis, que diz que criou os céus e a terra. Nosso Pai não tem nada com essa criação imperfeita feita pelos arcontes que no futuro próximo será totalmente destruída pela vinda de Cristo pessoalmente a este mundo. Marcion 7.25. Mestre, fazendo o que obterei a vida? Comparado com Lucas. Lucas 10.25. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Marcion 8.24. Esta é uma geração má, eles procuram um sinal, nenhum sinal será dado. Comparado com Lucas. Lucas 29.11. Esta é uma geração má, eles buscam um sinal, e nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Marcion 20.2. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este sujeito pervertendo a nação, e destruindo a lei e os profetas, e proibindo dar tributo a César, e rejeitando mulheres e crianças. Comparado com Lucas. Lucas 23.2. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este sujeito pervertendo a nação, e proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, um rei. Veja em Marcos a pergunta para Cristo seria o que fazer para herdar a vida. Veja aqui não está escrito vida eterna. É bom ficar bem destacado isso. A vida na sua essência e nos dada pelos arcontes, cujo arconte-chefe, o Deus dos judeus, disse em Deuteronômio 32.39, eu mato, eu firo e faço reviver, não há quem se livre das minhas mãos. É uma verdade que o autor da nossa vida da terra seria mesmo o Deus dos judeus. Crestos então disse para obter esta vida que os arcontes nos promete. Seria seguir as suas leis. Porém em Lucas interpolada esta palavra vida eterna, sabemos que só quem prometeu vida eterna nos céus, foi Crestos. Em nenhum lugar do Velho Testamento há promessa de vida eterna. Como se alcança este vida eterna prometida por Crestos? Segundo Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Crestos. Então em Lucas colocando a palavra vida eterna, a gente compreende que para se ter a vida eterna teria que seguir as leis dadas pelo Deus dos judeus. Isso é uma interpolação clara da patrística. Em Marcion Crestos disse não daria outro sinal aos judeus, pois Crestos operou sinais de amor incondicional, curou os doentes, multiplicou pães e peixe, porém os judeus não estavam contentes com estes sinais, provavelmente queria sinais de vingança contra seus inimigos. No caso contra os romanos, como fez Moisés contra o pessoal do Egito, ou quando Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu a todos. Porém em Lucas está escrito que Crestos não daria outro sinal a não ser do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, querendo associá-lo a profecias do Velho Testamento. Porém vimos que temos mais de 130 versículos com a palavra Pai, que Crestos nunca associou seu pai a nenhum episódio do Velho Testamento. Exemplo, Crestos nunca disse que seu pai criou Adão e Eva, que seu pai criou este mundo, que seu pai provocou o dilúvio, que seu pai deu as leis do Sinai, etc. Em Marcion 20, vemos que Crestos foi acusado de tentar destruir a lei e os profetas, o que está correto, pois ele diz a lei e os profetas só vieram ou só vigoraram até João Batista, e que de agora em diante é vos anunciado o reino dos céus, que é necessário empregar força para entrar dentro dele. Em Lucas não diz nada sobre Crestos tentar destruir a lei e os profetas, diz sim que ele confessa ser o Cristo, o Messias de Israel. Com isso a patrística tenta por interpolação ocultar que Crestos veio destruir as obras do diabo,
que é a lei e os profetas e tentar fixar na nossa mente uma mentira que é afirmar que ele era o Cristo, o Messias de Israel, que jamais isso saiu da sua boca tal afirmação. Vemos em Marcion Crestus dizendo que ele seria entregue só isso, porém em Lucas é acrescentado que ele seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia em carne e ossos. Em Lucas a patrística quer emplacar na nossa mente a narrativa que Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia. Isso não é verdade. Jesus literalmente não pode morrer, pois é um espírito vivificante. Ele morreu doceticamente só na aparência. Ou melhor, um ser humano morreu na cruz com sua aparência. Ele não ressuscitou em carne ao terceiro dia. Como querem a patrística, o corpo do crucificado foi levado ao céu por 2 anjos e o túmulo ficou vazio. Comparando Lucas com Marcion. O Evangelho de Marcion é mais simples e natural, não só no modo de expressão, mas na ordem de disposição. No 4º capítulo de Lucas, Jesus é representado tentado no deserto, imediatamente após o seu batismo. Daí ele voltou para Galiléia e veio para Nazaré, Lucas 4,16, onde seu ministério público começou. Mas embora começando em Nazaré, ele é levado a se referir verso 23, as obras que ele havia feito em Cafarnaum, um lugar para onde ele vai depois, verso 31. Em Marcion, pelo contrário, o seu ministério público começou em Cafarnaum, Marcion 1:1, de onde, verso 10, ele veio a Nazaré e pregou. E aqui, na ordem natural, verso 13, ele se refere às obras realizadas em Cafarnaum. Isto está de acordo com o Evangelho de Mateus, que representa que Jesus só começou a pregar depois de fixar residência em Cafarnaum. Mateus 4:13-17. No Evangelho de João, Jesus é representado realizando seu primeiro milagre em Caná da Galileia, depois do qual desceu para Cafarnaum. João 2:11 e 12. Isto, portanto, é uma confirmação de Marcion. É provável que em Lucas os manuscritos tenham sido reunidos fora de sua ordem natural, e que essa desordem tenha sido seguida em Marcos. Ao mesmo tempo, o fato de quase todas as palavras de Marcion estarem em Lucas, além de muitos assuntos adicionais, é fortemente sugestivo da teoria de que o autor de Lucas tinha diante de si, além de outro material, o Evangelho de Marcion inteiro. Na suposição de que Marcion foi escrito pela última vez, é difícil conceber por que ele deveria ter excluído uma parte tão grande do Evangelho de Lucas, especialmente porque agora se admite que isso não foi feito para fins dogmáticos. Por outro lado, se Lucas foi escrito por último, as acumulações estavam de acordo com o espírito da época e a prática da época. Além disso, era necessário um evangelho diferente daquele de Marcion, que era herege. Não há nenhuma evidência satisfatória de que Marcion tenha visto algum dos evangelhos canônicos, ou mesmo ouvido falar deles. Os 2 primeiros capítulos de Lucas faltavam nos evangelhos do primeiro século. Eles também estavam faltando no Evangelho dos Hebreus, ou Nazarenos, por volta de 125 DC, bem como no Evangelho de Marcion, 145 DC.